Fala galera, tudo bem? Seguinte, estou fazendo essa videoaula aqui para a gente retomar algumas coisas que nós já estudamos aí nesse primeiro trimestre. Então, se vocês se lembram bem, nós estamos estudando o gênero do conto fantástico, e aí dentro desse gênero conto fantástico entram alguns tipos de texto, né? Então nós vimos aí textos de assombração, suspense. Agora o último texto que nós vimos foi o do Franz Kafka, né, da Metamorfose, então coisas estranhas, coisas surreais acontecem nas nossas histórias. Eu preparei um PowerPoint para vocês, e aí eu vou colocar e a gente vai se baseando nesse PowerPoint aqui para a apresentação aqui da aula de revisão, tá? Vou deixar isso disponibilizado aí no Canvas para vocês. Então vamos lá. Ó, lembram-se do Gato Negro, o texto que vocês leram e trabalharam com a Angélica nas aulas à tarde, o último texto aqui do Franz Kafka da Metamorfose. O que seria então um gênero conto fantástico? Se vocês perceberem bem, todas as histórias que nós lemos e nós interpretamos, em todas elas acontece uma dualidade aí entre coisas que são racionalmente explicáveis e coisas completamente inexplicáveis, né? Então existe aí uma briga entre o que é real e o que é imaginário. Quando a gente se propõe a ler um conto fantástico, o bacana é que nós, leitores, a gente de alguma forma acredite fielmente na história. Se a gente ler um conto fantástico e começar puxa vida, não, mas isso não aconteceu, mas será que ele virou uma barata mesmo? Mas será que a morte Escalarte tinha como aparecer mesmo no salão? Se a gente fica se perguntando muito e duvidando muito do texto, o texto deixa de ser interessante, né? O conto fantástico ele é justamente interessante por esses absurdos que vão acontecendo na história e que deixam a gente na dúvida se é verdade ou não, tá? Então é sempre aí, ó, uma dúvida entre o real e o imaginário. Esse tipo de texto, ele surgiu aí no final do século XVIII, início do século XIX, e normalmente, logo de início, o que aparecia muito nos textos? A presença do sobrenatural, então textos com fantasmas, com monstros, com mortos-vivos. E o Edgar Allan Poe foi um dos primeiros contistas aí a iniciar esse gênero. Foi ele que começou aí a criar esses tipos de histórias. Num segundo momento, aí depois, né, mais pro século XIX, aí outros autores eles foram avançando um pouco mais no desenvolvimento desse tipo de texto, e aí além de toda essa parte sobrenatural, também entra aquele terror psicológico, né, que é o caso do Franz Kafka, que foi o segundo texto que nós vimos aí. Então, aí ele vai explorar temas, então esse aspecto psicológico, esse terror psicológico vai acabar explorando temas aí como a alucinação, os pesadelos, a loucura, tudo relacionado a uma mente, né, a psique da pessoa. Eu acabei recortando do próprio livro de vocês aí, o que o livro fala sobre o fantástico na literatura. Esse Tzvetan Todorov, ele é um crítico literário, na verdade é um estudioso russo aí, né, bem antigo, e que fala que o fantástico, a literatura fantástica é uma hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural. É justamente o que a gente percebeu ao fazer a nossa interpretação profunda, né, na apneia, com o texto da Morte Escalarte. Então, uma coisa é a gente lê o texto da Morte Escalarte e tem aquela interpretação superficial. Então, parece que é um texto de pessoas que se agrupam para fugir de uma peste e que no final todo mundo morre. Quando a gente faz a interpretação profunda, a gente consegue perceber que é muito mais do que isso. É todo um terror psicológico que acontece ali, é uma conversa sobre a morte, né? Então, é isso que fala o fantástico na literatura. Então, o primeiro autor que nós estudamos foi o Edgar Allan Poe.
O Edgar Allan Poe tem uma frase dele muito famosa que ele fala o seguinte, que para se ser feliz até um certo ponto, é preciso ter se sofrido até esse mesmo ponto. Então, olha só que profundo. Para você ser feliz até certo ponto, você precisa sofrer até o mesmo certo ponto. Mas o Edgar Allan Poe, ele teve uma vida bastante conturbada, bastante sofrida, o que de alguma forma aí acaba explicando muito o teor da obra dele. Tá? Então, do Edgar Allan Poe, no nosso livro nós vimos os dois textos, A Máscara da Morte Escarlate e esse texto do Gato Negro. Tem só um pedaço do texto, na verdade, o texto ele é gigante. Se vocês procurarem na internet o texto na íntegra, vocês vão ver que o texto tem muitas páginas. Vocês estudaram com a Angélica. Quem foi Edgar Allan Poe? Ele foi um escritor, ele foi crítico de arte, ele foi poeta, ele foi um editor e ele é norte-americano. Os pais dele morreram quando ele era muito pequenininho, então ele e os irmãos, as irmãs, acabaram sendo adotados por uma família inglesa. Então ele morou durante muito tempo na Inglaterra e aí depois ele voltou para os Estados Unidos, tá? Ele é o pioneiro do gênero conto. Mais tarde ele começa a criar um pouco mais de gênero de contos de detetive, tá? Mas a princípio são contos de terror e assombração mesmo. E ele tem todo um tom melancólico e soturno. Ó, o próprio desenho dele já diz aí um pouco de como ele é, justamente porque ele teve uma vida bastante sofrida, tá? Ele morreu muito jovem, ele morreu, ó, com 40 anos de idade. Então, tinha toda uma vida aí para frente. Todos os textos dele são marcados por muita descrição, a gente já percebeu isso, já verificou, a descrição ela é importantíssima nos textos fantásticos, justamente porque é esse nível de detalhamento, de descrição, que torna aí a história interessante, né? Que dá um suspense, a gente fica curioso para saber sobre os acontecimentos. Tem que tomar muito cuidado na hora de descrever essas histórias, para essa descrição não ficar chata, pesada, tá? E o Edgar Allan Poe ele faz uma descrição bastante primorosa. Lembram-se, essa mesma descrição foi o que vocês reclamaram da nossa prova diagnóstica. O texto também era do Poe e vocês lá no retrato oval, vocês reclamaram dessa descrição tornar a leitura um pouco mais difícil, né? Isso acontece algumas vezes. E é um tom sempre confessional. O que significa esse tom confessional? O narrador, ao narrar a sua história, parece que ele está contando pra gente uma verdade que é só dele. A gente acredita fielmente naquele texto porque ele conta com um nível de riqueza tão grande, e não tem como desconfiar de que seja mentira. Na verdade é isso, o tom de confissão é aquele tom em que você acredita na história, você acredita nas ações, você acredita na descrição, você não tem como você desconfiar de que não seja verdadeiro aquele texto, aquela história. E aí, normalmente ele fala sobre a morte, sobre o luto, sobre a decomposição de cadáveres, sobre reanimação dos mortos, né? No nosso caso agora, modernamente, são zumbis. Naquela época não existia o conceito de zumbi, eram mortos que voltavam à vida, mais ou menos como a história do Frankenstein. Coloquei aqui um vídeo para vocês, ó, estão vendo? Sobre a biografia do Allan Poe. Eu não vou deixar esse vídeo rodando agora, porque é um vídeo um pouco longo, deve ter uns 10 minutos, mas se vocês não conseguirem clicar aqui para visualizar o vídeo, é só vir aqui no link, que vocês têm acesso a esse vídeo também. Características do texto da Morte Escarlate, só para dar uma pincelada em algo que nós já vimos exaustivamente. Então, percebam, eu deixei aqui para vocês, ó, em highlight, o nível de adjetivos que são usados, que foram usados em um único parágrafo, no parágrafo inicial aí do texto. Então, voluptuoso, imperial, alto, estreita, fechado. Quando eu falo que esse é um tipo de texto extremamente descritivo, a gente consegue perceber e deixar, né, verificar isso claramente quando a gente verifica aí a quantidade de adjetivos e locuções adjetivas empregadas num texto. Então, prestem atenção porque isso é importantíssimo, tá? E sobre o gato negro, o que acontece de diferente no texto do gato negro que vocês estudaram com a Angélica? Enquanto a Morte Escarlate era um texto narrado em terceira pessoa, alguém contando
sobre o que aconteceu naquele castelo, naquele reino e mais propriamente naquela noite, aqui em Gato Negro existe algo muito diferente e ao mesmo tempo muito mais interessante, ao meu ver, que é o texto todo ele é narrado em primeira pessoa, mas aqui aparece muito o lado confessional, né, o drama psicológico do narrador. Então, quando ele coloca aqui, ó, não espero nem peço que acreditem na narrativa tão estranha e ainda assim tão doméstica que estou começando a escrever. Louco de fato eu seria se esperasse por isso, num caso em que até meus sentidos rejeitam o seu próprio testemunho. No entanto, louco eu não sou, e com toda certeza não estou sonhando. Percebe como ele está conversando com a gente, ele está quase que confessando algo que depois a gente vai descobrir de muito ruim que aconteceu com ele. Quando a gente vai se confessar, por exemplo, na igreja, né? A igreja católica tem o hábito aí de se confessar. Quando a gente vai se confessar ou quando a gente vai contar algum segredo muito íntimo para alguém, a gente espera que essa pessoa que esteja escutando a nossa confissão, o nosso segredo, não duvide do que a gente esteja falando, não é? Quando a gente se confessa, quando a gente expõe um segredo para alguém, a gente quer que essa pessoa acredite na gente. A mesma coisa se dá com esse texto, tá? Isso é interessantíssimo e isso é muito dos contos fantásticos. E é um primeiro passo do que vai começar a acontecer na análise do texto do Franz Kafka, A Metamorfose, que foi o terceiro texto que nós analisamos. Franz Kafka, ele gosta muito do terror psicológico. Também ele não teve uma vida nada fácil. Tem aí um link que eu deixei para vocês, se não me engano, na semana do dia 23, falando sobre a biografia do Kafka. Ele teve uma relação muito conturbada com o pai dele, e isso fez com que ele tivesse uma adolescência e uma vida adulta bem difícil mesmo, tá? Bem traumatizante aí. Frase que eu peguei aí para ilustrar isso é essa daqui, ó. Eu preciso da solidão para a minha escrita. Não como a de um ermitão. Ermitão é aquela pessoa estudiosa que se isola nas montanhas. Então ele não quer a solidão para escrever como a de um ermitão. Ele quer a solidão como a de um homem morto. Olha que profundo. Isso revela muito da obra dele. A obra do Kafka é pesada, pesadíssima, extremamente interessante. O Kafka, então, é um escritor tcheco, mas ele escreveu todos os textos dele em alemão. Ele era de família judia e ele tinha como língua materna, né, o alemão. Ele também falava tcheco, mas ele preferia escrever em alemão. Ele é um dos escritores mais influentes do século XX, então enquanto o Edgar Allan Poe é do finalzinho do século XIX, do finalzinho do século XVIII, o Franz Kafka é um escritor mais moderno aí do século XX, e aí a obra, né, a relação entre ele e o seu pai foi bastante decisiva aí, tá? Vou colocar aqui mesmo aqui. Características do texto e a metamorfose. Esse trecho é um trecho, na verdade, tá? Que tá no livro de vocês. É o primeiro capítulo do livro inteiro, a metamorfose. Eu tenho aqui, mas eu devia ter pego. É um livro bem fininho, pequenininho, tipo um livro de bolso, mas extremamente denso. Então, o que fala aí a história do livro toda, a metamorfose? Fala sobre o personagem Gregor Samsa, que acorda um belo dia com a sensação de que ele se transformou em um ser grotesco, ele se transformou em uma barata. E ele descreve isso com todo o asco, porque quando a gente pensa numa barata, barata é um ser nojento. As pessoas, além de ter medo, as pessoas têm muito nojo. A gente sabe que é um bicho sujo, que traz muitas doenças. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um bicho que anda no submundo, então ele anda por lugares, né? O barata anda por lugares onde ninguém quer entrar,
passa por frestas onde ninguém consegue, se alimenta de coisas não muito apropriadas, aí, então é um animal com um aspecto horrendo, e ele se vê transformado nisso, e aí a história se desenvolve a partir disso daí. Quais são as características do texto A Metamorfose? Aqui fica muito visível a diferença entre o Kafka e o Edgar Allan Poe. Enquanto Edgar Allan Poe ele escreve textos ou em terceira pessoa, alguém contando uma história de algo, ou em primeira pessoa, num tom de confissão, o Kafka ele mescla a primeira e a terceira pessoa. E é tudo junto, às vezes, no mesmo parágrafo, tá? A gente tem que ficar muito atento aí a essa questão. Então, quando ele começa assim, ó, certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, viu-se transformado num monstruoso inseto. Opa, isso é terceira pessoa, alguém contando uma história. De costas ficou e ele as sentia duras como couraça. Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho, dividido por profundos sulcos. Essa é a descrição. A descrição continua muito pesada, tá vendo? Ó, tudo que tá em roxo aqui, ó, são frases, orações descritivas. Olha como a descrição é importantíssima nesse tipo de texto. Mas aí, ó, logo no terceiro parágrafo ele muda. Que diabo terá me acontecido? Bom, isso é primeira pessoa falando, né? É o Gregor Samsa falando com a gente, se confessando pra gente. Perguntou-se: que tal se eu dormisse mais um pouquinho e me esquecesse de todos esses absurdos? De novo, é o Gregor Samsa falando com a gente, se confessando sobre os sentimentos dele, sobre as loucuras que se passam na cabeça dele, e é uma conversa agora conosco, né? Então, o bacana do Franz Kafka, ele faz isso com uma, assim, maestria absurda, é que ao mesmo tempo que ele conta uma história, ele coloca o personagem conversando com a gente. É como se o personagem estivesse se confessando. A vontade que a gente tem é de aconselhar esse homem, é de conversar de volta, tá? Isso é muito do texto fantástico. E a gente não pode duvidar de que isso seja verdadeiro ou não. A gente acredita. A gente, enquanto leitor, acredita em tudo que nós estivermos lendo num conto fantástico. Peguei um trecho aqui que está no livro de vocês também, sobre as características aí do texto da Metamorfose, para vocês lerem depois com calma. Sugiro que vocês pausem aqui o vídeo para vocês conseguirem ler. E aí eu coloquei também uma resenha sobre o livro A Metamorfose, tá? Também, quem não conseguir clicar aqui para ver o vídeo, pega o link para assistir. É uma resenha curta, mas é muito boa. Então, para quem quiser ler o livro aí futuramente, já sabe do que se trata aí, onde vai se enfiar o problema, onde vai se enfiar, porque é um livro pesado, extremamente bom. Vocês podem ler, não tem problema algum em relação à idade de vocês, mas não é um livro fácil, tá? Por mais que seja fininho, não é um livro assim de uma leitura tão fácil assim, ele é bem denso. Então, retomando aí alguns pontos sobre o conto fantástico. O gênero conto fantástico acaba colocando textos aí de estilos de terror, assombração, mas também entra a ficção científica. É que a gente não estudou os textos de ficção científica, mas todo livro que gira em torno de ciência, do Star Wars ou Os Vingadores, são histórias de contos fantásticos, porque foge da realidade. Então a escrita gira em torno de uma estranheza entre o real e o imaginário, a gente conseguiu perceber isso bem. A descrição é ferramenta importantíssima no texto, porque cria aí uma proximidade entre o texto e o leitor. A gente, enquanto leitor, a gente não duvida da veracidade da história, a gente entra de cabeça na veracidade, na verdade dessa história. Se você ficar duvidando muito, você não vai conseguir curtir o quanto você deveria, um conto fantástico. E aí é sempre narrado em primeira ou terceira pessoa, depende do tom confessional que você quer criar no seu texto. Tudo bem? Ficou um vídeo aí meio que longo, mas é porque a gente tem muitas coisas para retomar. Então, ficar gravado aqui no Canva. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, vocês me escrevam aqui, comentem e, na medida do possível, a gente vai conversando. Tá bom? Um beijo grande em vocês, eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que os familiares de vocês estejam bem, fiquem em casa, protegidos, até essa turbulência toda passar. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!